Nesse vídeo eu vou falar sobre a regra dos terços. Para alguns, guia dos terços, para outros, conceito, para alguns, teoria dos terços. É bom fugir da palavra regra porque não é uma regra, você pode usá-la como uma referência para você, mas o interessante é você dominá-la para então, eventualmente, subvertê-la para poder conseguir algo que você realmente queira criar. A composição é a chave para uma boa foto. A beleza é familiar, é conhecida, é confortável e prazerosa. No caso da lei dos terços, guia dos terços, trata-se da regra de composição mais conhecida e mais difundida e mais usada. Muita gente usa até inconscientemente na hora de formar uma imagem. Se você procurar na internet, você vai encontrar um vasto conteúdo falando sobre a guia dos terços. A imagem mais familiar e confortável para a gente é essa centralizada, onde o motivo está centralizado. Quando você utiliza a guia dos terços, que trata-se de dividir a tela em 9 quadrantes, 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. Isso tem até no grid do seu celular ou da sua câmera, você pode acessar isso nas opções de configuração. Quando você utiliza essas linhas para posicionar o motivo da sua foto, você meio que cria uma tensão na imagem, você provoca quem está assistindo. Então, dividindo a tela em 9 quadrantes, você vai ter 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, criando 4 pontos de interseção dessas linhas que são chamados os pontos de ouro. Como nós lemos as imagens da direita para a esquerda na sua maioria, o ponto da direita aqui de cima é o ponto principal onde geralmente as pessoas vão guiar primeiro o olhar na sua imagem. Se você conseguir posicionar algo que você queira destacar naquela imagem nesse ponto, de alguma forma essa imagem se torna um pouco mais bonita. Se você posiciona o horizonte, por exemplo, na linha inferior da sua imagem, a skyline de uma cidade, ou então o horizonte num oceano, você vai estar dando 2/3 de espaço para cima. E esse espaço é importante para que as pessoas possam ter tempo para pensar, entender aquela imagem. E usa as linhas verticais ou os pontos de ouro para poder destacar os motivos. Você está usando, em teoria, corretamente, a guia dos terços. Uma guia parecida com a guia dos terços, também muito difundida, é a Golden Ratio, que é a regra de ouro. A razão de ouro. Isso é grego, isso tem 3.000 anos e isso é baseado na proporção áurea. Usa-se isso na arte e você às vezes nem percebe que gosta de uma imagem porque ela está utilizando essa razão matemática, uma constante matemática, que utilizam dessa Golden Ratio mimetizando algo que ocorre frequentemente na natureza. Você percebe essas formas comumente nas plantas, enfim. E a Golden Ratio você pode até observar em design de produtos, por exemplo, o iPod. E também na música, como por exemplo a Quinta Sinfonia de Beethoven, segue de alguma forma essa regra matemática. Segue aí alguns exemplos de imagens em que a regra dos terços foi utilizada e utilizada de uma maneira que eu consigo realmente enxergar que aquela imagem, se não tivesse seguindo aquela regra, provavelmente não teria o impacto visual que a gente tem agora. Essa guia ela pode ser utilizada tanto com a câmera quando estiver posicionada no horizontal e também na hora de você, por exemplo, fazer um vídeo. Eu poderia me posicionar utilizando a regra dos terços, mas ela desbalanceia um pouco a imagem. E no caso da gravação de um curso, eu acredito que a simetria de colocar a pessoa no centro dá um certo conforto maior. Você utilizando a câmera para fazer imagens retrato, a regra se aplica da mesma forma. Porém, quando você cria uma imagem retrato, você está valorizando mais os espaços abertos. Espera-se que tenha mais céu e mais chão nas imagens. Nas imagens horizontais, espera-se no cérebro algo mais compacto e sintético, onde você tenha tudo ali. Na hora de aplicar a guia dos terços, a minha sugestão é a seguinte: você viu uma imagem legal, até com o seu celular, uma ótima forma de você praticar, você fazer o seu gut shot, que é uma motivação de fazer uma imagem muito mais espontânea.
muito mais do estômago. E aí depois que você fizer essa composição, se você tiver tempo, você faz uma composição baseando-se na guia dos terços. E aí você vai poder comparar e perceber quando ela pode ser bem aplicada, quando tem sucesso sendo bem aplicada, ou quando às vezes o gut shot foi mais bem sucedido. Eu falo para fazer o gut shot primeiro, porque primeiro você tem que pensar em o que você quer mostrar. E depois você pensa em como você quer mostrar. O ponto-chave é a prática. É você exercitar isso no dia a dia. Pode ser com o seu filho em casa, pode ser num passeio. Você testar essas aplicações da guia dos textos. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido e rapidamente você vai perceber uma mudança nas imagens. Existem dezenas de guias de composição, simetria, framing, primeiro plano, guiding lines, que é linhas guia, que é muito maneiro. E eu recomendo que você vá estudando essas regras e vá aplicando uma a uma, para que você vá enriquecendo o seu repertório, para em algum momento você possa, na hora certa, lançar a mão de cada uma. Uma regra pode contrariar a outra. É uma questão de julgamento e experimentação. Para você ter uma imagem que tenha identidade, você tem que botar aquilo que está no seu estômago, não só uma decoreba de regras. Então, assim, vou repetir. Eu acho muito relevante você dominar essas técnicas para que você lance mão quando necessário, quando você tiver afim alguma delas. Você nunca deve ficar preso a elas na hora de compor uma imagem. Em breve eu vou falar de outras regras de composição, são muitas delas. Se você quiser sugerir alguma para o próximo vídeo, vai ser muito bem recebido. Terminando esse vídeo, eu recomendo que você faça uma pesquisa e de outras referências a respeito da guia dos terços. Tem muita gente falando sobre isso. É importante que você beba de várias fontes para poder alimentar seu imaginário, seu conhecimento, seu arsenal, para que você possa ter maior sucesso nas suas fotos.